Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Henrique, sou fundador da plataforma Amplitude, que é uma plataforma de desenvolvimento de habilidades. Hoje, nós estamos aqui iniciando um podcast que vai se chamar Amplitude Talks Profissões, e ele é diretamente ligado ao nosso módulo principal da plataforma, que é esse desenvolvimento de habilidades de soft e hard skills para as pessoas que estão no mercado de trabalho, esse desenvolvimento. Então, esse podcast tem o objetivo da gente trazer pessoas especialistas na área de carreiras, de recrutamento, desenvolvimento de carreiras, pessoas aí talvez não tão conhecidas, mas que são muito boas, têm muito conhecimento para trazer, para trocar com a gente, e a ideia é trazer pessoas do Brasil inteiro, de vários tipos de conhecimentos, e funções relacionadas à área de carreiras. Então, esse é o objetivo desse podcast, e a gente espera que quem estiver escutando, assistindo, possa tirar alguma coisa positiva e valor aí para a sua carreira. Bom, eu queria falar aqui também, nesse primeiro momento, nós vamos fazer esse primeiro episódio junto com a Andréia, né? Trazendo a Andréia, que é nossa parceira. Eu não vou apresentar todos os episódios, na verdade, quem vai fazer isso é a Andréia. Então, nesse primeiro episódio, a gente achou muito importante a gente ter esse primeiro momento, essa troca, mostrar quem que é essa pessoa e por que ela é importante para nós. Assim, quando a gente foi teve essa ideia de trazer um podcast para a plataforma Amplitude, eu já veio ela na cabeça de ser a pessoa que poderia ser parceira da gente nesse projeto, mais esse projeto, né? Então a gente vai acabar conversando sobre as parcerias, várias parcerias que a gente já está fazendo desde o início. Ela sempre acreditou no que a gente estava fazendo e a gente também gosta muito do trabalho dela, do impacto que ela tem na vida das pessoas, nesse desenvolvimento, a forma que ela trabalha. E não ter outra pessoa para fazer esse projeto com a gente. Então a gente está muito feliz do projeto que a gente está construindo e em parceria, e a gente espera que a gente consiga agregar bastante nisso aqui. Então, queria trazer agora a Andréia para falar um pouco e a gente falando sobre a nossa parceria com a plataforma Amplitude, como da Start, que é a empresa de desenvolvimento da Andréia. Olá, bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão aqui conosco. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Eu me sinto muito lisonjeada por estar aqui com você, né? Com a plataforma Amplitude, na verdade. Me sinto muito privilegiada pelo convite, né? É uma honra estar aqui. De verdade, Marcos, a gente já tem, né, uma parceria, a gente já tem alguns trabalhos juntos. Eu me senti muito, muito lisonjeada mais uma vez por estar aqui e estar representando, né, de fato, todo esse trabalho. Então, eu me chamo Andréia Costa, eu sou uma impulsionadora de pessoas, é o que eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam qual é a sua atuação, qual é a sua área. Eu sou uma impulsionadora de pessoas. O que significa isso? De fato, está no meu DNA, né, impulsionar as pessoas em relação aos seus talentos, aos seus potenciais, às suas habilidades comportamentais, tanto as softs como as hard skills. E o meu trabalho se consiste nisso, né? Se consiste na consultoria de carreira, se consiste nas palestras, nos treinamentos corporativos. Eu trabalho com reestruturação de LinkedIn, análise de currículo. Pode ir. E aí eu também atuo dentro da rede do LinkedIn, né, reestruturando, dando um impulsionamento no perfil dos profissionais, trazendo visibilidade, trazendo um perfil bem objetivo e bem apaixonante. Então, meu trabalho ele se consiste exatamente nisso, né, em trazer realmente os profissionais, as pessoas, dar a elas uma maior percepção, né, de quem elas são, do potencial que elas têm, das habilidades comportamentais que elas podem, né, desenvolver, não só podem, como devem desenvolver, tanto as comportamentais quanto as técnicas. Então, é por isso que eu estou aqui, nessa parceria,
né? Porque a plataforma Amplitude, ela traz isso consigo, né? Ela traz esse engajamento, ela traz esse impulsionamento em relação às habilidades comportamentais e técnicas, e eu sou apaixonada, extremamente apaixonada, né, por esse assunto, por essa vivência mesmo na prática, e não tem nada mais prazeroso para mim, como profissional, como pessoa, do que ver, né, pessoas avançando, evoluindo, né, transicionando, e aí vem aqueles feedbacks, vem aquele retorno, uau, Andréia, muito obrigada, porque eu não imaginava que eu tinha essa habilidade, não imaginava que eu tinha esse potencial todo, e agora eu estou, né, fluindo, agora eu estou conseguindo transicionar, agora eu sei quem eu sou, para onde eu quero chegar, e isso é maravilhoso. Foi muito legal. Acho que é muito essa questão do propósito, né? De junção de propósitos. Sim, E eu acho que os propósitos, eles se agrupam, assim, né? Se juntam. E, e eu acho que por isso que nossa parceria tem dado bastante certo nesse sentido. E eu é acho verdade. legal esse ponto que você colocou no sentido de não ser só a questão do conhecimento, né? Esse período que a gente está desenvolvendo os projetos, eu percebo muito nesse sentido também. Não só da parte técnica, como da soft skills, mas realmente das pessoas terem a confiança de colocar os objetivos, daquela vaga que ela sempre esperou, mas ela acha que ela não tem potencial, e às vezes ela tem a bagagem, ela vem com a experiência, mas ela não tem a confiança de colocar, né, de acreditar que aquilo vai dar certo. Eu acho que uma das Exatamente. coisas que mais me impressionaram em relação ao seu trabalho é esse olhar amplo sobre isso, né? Não só no sentido de mostrar a técnica, no sentido, o LinkedIn você melhora, né? Você vai colocar essa informação, você vai acrescentar isso, aquilo, vai fazer um certificado, vai fazer um curso, vai acrescentar aqui, mas também essa parte que talvez não apareça muito, né? Mas que faz total importância no sentido de falar, vamos lá, a gente vai, eu tô com você, a gente vai junto e a gente vai fazer esse trabalho, a gente vou te entregar esse serviço, seu LinkedIn vai estar melhor e eu vou acompanhar você até que você consiga seus objetivos. Eu acho que a plataforma também é nessa linha, assim, a gente tem uma ferramenta para desenvolvimento e a gente espera o equilíbrio, né? Então, tanto as hard skills quanto as soft skills, que elas sejam treinadas, a pessoa esteja equilibrada para ela alcançar. E a gente só vai ficar satisfeito com o nosso trabalho quando a pessoa conseguir os objetivos dela. Seja, né, aquele aumentar o seu cargo na empresa que ela está, ou buscar outra empresa, ou uma vaga dos sonhos dela. Então, assim, eu acho que a nossa parceria, eu acho que tem muito nisso, a questão do impacto nas pessoas, e pode ser uma pessoa, pode ser 100 pessoas, 1000 pessoas, o que a gente está querendo fazer, o que a gente quer entregar é a mesma qualidade, a mesma oportunidade para esse futuro. Então, acho Exatamente. que Exatamente sobre isso. A sua colocação foi perfeita, Marcos. E foi dessa forma, né, nesse sentido todo, mesmo de um propósito, né? Porque a gente entende, eu, Andréia, creio que você também entende dessa forma, que nada é por acaso, né? Existe um propósito acima de todas essas técnicas. Ah, porque é só sobre técnicas. Não, não é somente sobre técnicas, né? É algo a mais, tem um propósito, né? Então, foi nesse formato aí, né? Nesse sentido que o Start, que é a minha empresa, nasceu. O Start ele tem o objetivo realmente de trazer esse impulsionamento, né? Start e Andréa Costa são um só, né? Então eu criei esse projeto, na verdade era um projeto que foi criado por mim dentro da Light, e ali eu desenvolvi esse projeto diante de uma percepção diária, ali dentro, com os colaboradores, com os meus colegas de trabalho, e aí fazendo algumas observações, né, estando ali com eles naquele momento ali do nosso trabalho, eu comecei a captar, né, algumas vivências assim em relação a essa coisa da estagnação,
sabe? Da falta de entender quem é, não ter essa identidade assertiva, né? De não saber os potenciais que tinham, os talentos que tinham, poderiam usar disso tudo para poder alcançar, né? Sonhos, metas, realizações, avançar, evoluir, né? Não só na área profissional, mas em todas as áreas da vida deles ali. E aí, fazendo essas percepções, essas observações, eu fui até o meu gestor, né? Falei com ele, e ele achou muito legal, né? Muito diferenciado toda a observação que eu tinha feito, e me deu carta branca para poder criar esse projeto. Eu criei esse projeto no intuito de ajudar mesmo as pessoas, ajudar os meus colegas de trabalho, ajudar os colaboradores. Nós fizemos ali era uma vez na semana uma roda de bate-papo. Até então era uma roda de bate-papo, que a gente acabou nomeando. E ali eu trazia temas relevantes, né? Eu mesma construía os temas, eu mesma criava os temas e levava, né, esses temas para poder estar ajudando ali. Ali a gente conversava, ali a gente trocava ideias, né? Enfim, eu impulsionava, eu estimulava, né? Ó, tem cursos gratuitos aqui mesmo dentro da Light. Nós temos uma plataforma, né, que dá esse acesso a cada um de nós para ir nesses cursos, buscar, evoluir, transicionar. Então, comecei a fazer esse trabalho. E aí, o trabalho até então era um trabalho muito assim, coisa assim, tipo, era um impulsionamento, mas era algo muito simples, né? Era uma roda de bate-papo com os meus colegas de trabalho. E foi pegando forma, né? Foi ganhando forma, foi ganhando um novo cenário, o negócio foi ficando sério, foi evoluindo, foi para outros setores também, e ficou muito conhecido. E até então que eu fiz a transição de carreira, né? Eu entendi que era o meu momento de fazer a transição de carreira, era o momento do start alcançar mais pessoas, né? Que até então ele estava ali alcançando sim, mas um número limitado de pessoas. E eu entendi em um determinado momento da minha vida em que ele precisava alcançar mais pessoas, né? Precisava realmente fazer a transição de carreira. E aí eu fiz a transição de carreira, saiu o projeto, ficou só o start, virou uma empresa, né? Que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento humano, e que tem exatamente esse objetivo, né? Impulsionar as pessoas, estimular, né? Dar às pessoas o sentido real da sua carreira, né? O entendimento daquilo que elas podem, devem, o caminho, né? Então, o Start nasceu para isso. Nasceu para ajudar as pessoas, né? Nasceu para trazer um novo recomeço. Eu conheço muitas pessoas que, nesse momento, estão sem esperança, não sabem para onde vão, não sabem o que querem, não tem nenhuma clareza, né, em relação às suas vidas, à sua carreira, não tem convicção, é dúvida o tempo todo que paira na mente das pessoas. E o Start está aqui para isso, né? Para ajudar mesmo nesse sentido, para dar o norte, né, para poder segurar nas mãos e, ó, existe um caminho, existe um recomeço, você pode, vamos descobrir juntos as suas habilidades, as suas competências, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você não tem tão que de repente não te beneficie tanto, mas a gente descobre junto também, a gente potencializa tudo isso, a gente, né, torna tudo isso benefício para você. Então, o Start ele nasceu exatamente para isso, para poder impulsionar as pessoas a voarem, a alcançar voos maiores. E é isso, Start, André, Start. Muito legal. Acho que a questão de propósito também é muito interessante porque a gente traz isso para a nossa vida, assim, né? Eu, por exemplo, a minha experiência profissional sempre foi da área da saúde, né? Eu fui gestor de hospital, diretor, e até não achava que sairia da área da saúde. Tinha muito que era ali eu tinha um propósito no sentido de ajudar as pessoas, né? Dentro do serviço de saúde e não via essa mudança de carreira. Mas acabou que depois, a partir do momento que eu tinha algumas ideias e tinha alguns projetos assim, e um deles era a plataforma, e assim, essa parte de educação acabou assim, me dando também um novo propósito, assim, né? E isso, em carreira é interessante, porque às vezes a gente limita um pouco a nossa visão, né, de carreira, no sentido de visualizar só o que está, assim, um passo na nossa frente, né?
mas muitas vezes existem coisas maiores ou até trazendo um propósito maior para a nossa vida. E foi assim que isso aconteceu comigo no sentido da educação. E eu acredito muito que assim, os pontos vão se conectando, assim, né? Hoje, se eu consigo, né? Hoje a gente já tem a plataforma Amplitude e essa visão foi porque eu passei por alguns momentos de carreira que me trouxeram aqui, né? E que me trouxeram a experiência, o entendimento, né? A questão da soft skills, por exemplo, veio muito no sentido da minha percepção como diretor mesmo, de gerenciamento de equipes e ver o quanto essa questão das habilidades da gente ter ou de ir atrás, desenvolver, é importante para que a gente tenha equipes mais qualificadas. Hoje os desafios são cada vez maiores, né? A gente tem hoje uma preocupação muito grande com a saúde mental das pessoas, cada vez mais pressão no sentido de prazos, atividades. Então, assim, é preciso ter essa resiliência, essas habilidades bem desenvolvidas para a gente conseguir lidar melhor com as situações da nossa vida, né? Então, hoje as coisas, esses pontos se interligaram e hoje fica muito mais fácil para entender, né? Então, às vezes, muitas vezes na nossa carreira acontecem algumas coisas ou a gente tem a vontade de fazer algo que talvez não se encaixe naquele momento, mas lá na frente tudo vai se encaixar e tudo vai ficar claro, assim. Então, isso é uma coisa que eu acredito bastante Exatamente. e eu acho que eu sou um pouco prova disso, de as coisas aconteceram para mim e foram muito nessa linha de conectar os pontos. Então, é muito interessante essa visão de carreira. Assim. E eu queria perguntar para você a sua visão no sentido você que tem esse horário de desenvolvimento, como você vê hoje o mercado de trabalho no sentido das habilidades? Porque você consegue ver que a gente tem que estar num processo, né, na mudança no sentido das pessoas percebendo que elas precisam se desenvolver, né? Não só a gente tem muito isso na amplitude, no sentido de que as pesquisas falam, né, que as pessoas, a maioria das pessoas esperam que as empresas desenvolvam elas, né? Mas a gente sabe que hoje a gente tem que buscar o nosso desenvolvimento, né? Porque hoje a gente está numa empresa, amanhã a gente pode estar em outra e a gente pode ir para um outro caminho e essas habilidades que a gente vai desenvolvendo que vai nos preparar para isso. E a empresa vai buscar as habilidades que ela precisa que os funcionários tenham para desempenhar as funções dentro dessa organização, né? Então, eu queria que você passasse a sua percepção nesse sentido. Como que você vê esse momento atual do mercado de trabalho? Você consegue enxergar que as pessoas estão buscando isso? E qual que é o nível de maturidade em relação a essas soft e hard skills? Eu vejo assim, Marcos, que apesar de muito se falar, né, sobre as softs, sobre as hard skills, eu vejo ainda assim um número bem alto de pessoas ainda rasas nesse assunto, né? Porque qual o cenário que eu vejo, né? Atualmente, muitos profissionais muito bons, tecnicamente, excelentes, níveis assim de excelência mesmo, tecnicamente falando, só que com pouco entendimento e pouco desenvolvimento em relação às habilidades comportamentais, né? Parece que virou um mito assim, eu preciso ser muito bom tecnicamente, eu preciso saber fazer ali e tá bom. E aí você se depara com esse profissional dentro de uma equipe e aí você começa a perceber, entendeu? Alguns momentos assim em que não há aquele alinhamento. Por exemplo, surge uma questão da empatia,
da comunicação dentro da equipe ali. Aí você vê que esse profissional, ele não consegue desenvolver muito bem, ele já é um profissional meio estourado, às vezes não sabe se comunicar, né, com um colega de trabalho. Então, assim, as empresas nos dias de hoje, elas estão bem enfáticas em relação a isso, né? Elas entendem que as técnicas, elas são, sim, prescindíveis, né? A gente olha o currículo ali, a gente, né, se depara com o currículo de um profissional e vai perceber exatamente as técnicas que ele tem, óbvio, mas também eu preciso alinhar isso com as habilidades comportamentais. Né? Hoje em dia, as empresas elas pedem sim, né? É necessário você, como profissional, ter isso em mente, né? Ter esse conhecimento e procurar aplicar isso. De que forma? Existem cursos, né? Existe plataforma que dá treinamento, a plataforma Amplitude é uma delas, que a gente tem, né? Esse espaço aí para treinar as habilidades. Então, assim, é uma questão nossa também, né? Não só esperar com que a empresa me dê um treinamento de habilidades comportamentais. Não. A empresa pode, deve sim, claro. É bacana ter uma empresa que se preocupa em ajudar o profissional com isso, e manter, né? Ele já traz um profissional que tem esse entendimento e mantém esse profissional evoluindo as habilidades dele. Isso é muito importante, mas também é importante o profissional ter esse entendimento, que enquanto estou à procura de uma recolocação, eu sempre digo isso para os meus mentorados, para as pessoas que procuram os meus serviços. Está em busca de uma recolocação, está no processo, né, da recolocação, no tempo da espera, não espera de braço cruzado, não espera sentado, reclamando, murmurando. Procura as plataformas, procura os cursos. Ah, não tem como pagar. Existem cursos gratuitos. Gente, existe muita coisa na internet, é só saber usar, né? Para o próprio benefício. Então, procura se aperfeiçoar, vai trabalhar. A minha área é a área comercial. O que um assistente comercial precisa, quais habilidades que o assistente comercial precisa para evoluir, para ter aquilo que vai ser o diferencial. Eu vou lá com as palavras-chave, procuro as palavras-chave dentro do Google, vai abrir para mim, assistente comercial, são essas habilidades aqui para você atuar nesse cargo. E ali então, eu vou precisar de gestão de conflito, de ter uma habilidade boa na questão da gestão de conflito. Então, eu vou estudar gestão de conflito, eu vou trabalhar essa habilidade em mim. É comunicação? Vou trabalhar essa comunicação em mim. É empatia? Flexibilidade? E assim vai. Né? Existem N habilidades dentro da sua realidade. Dentro, né, falando da carreira, falando do mundo profissional, dentro daquilo que você vai atuar, da área que você vai atuar. Então, assim, por mais que se fale, né, por mais que seja um assunto que tem se falado muito, a gente vê toda hora aí as pessoas falando nas escritas, mas a gente ainda vê um número de pessoas ainda que acha que isso aqui, trabalhar desenvolvimento, para que trabalhar desenvolvimento pessoal? Para que eu preciso evoluir? Para que eu preciso crescer? Para que eu preciso me comunicar dentro de uma equipe? Precisa, é necessário você ter uma boa comunicação dentro da sua equipe. Em muitos cargos, é necessário você ter flexibilidade, ter a questão analítica. Então, assim, são muitos os fatores, são muitas as habilidades e que é imprescindível sim, porque senão você se torna um profissional apático. Sabe aquele profissional que só faz aquilo ali, o que cabe a ele, porque ele é muito bom, ele tem 30 anos nas técnicas de eletricidade, ele é um excelente profissional, tecnicamente falando, na eletricidade, mas ele não tem uma boa comunicação, ele não sabe interagir, sabe? Ele não sabe se comunicar. Então, isso afeta demais até uma transição desse profissional, dele, né, ser promovido para um outro cargo, né, poder evoluir e a partir dele mesmo, né? Não só falando do desenvolvimento profissional, mas falando do pessoal, dele mesmo, nas relações pessoais. Perfeito, Então, eu vejo perfeito. dessa forma. Esse ponto acho que é o fundamental, a pessoa querer, né? Que a gente, eu também falo muito nesse sentido. A gente pode fazer a melhor ferramenta, mas o primeiro ponto é a pessoa querer desenvolver. A gente não vai mudar a pessoa se a pessoa não querer. Acho que é um ponto importante. Acho que esse sentido de buscar habilidades, eu até lembrei
também, porque assim, na plataforma a ideia da plataforma é fazer um ambiente controlado, né? Então, simular situações de pressão, né? Por isso que na plataforma a gente aprende em cima de tomada de decisões, né? Então, a gente chama de desafios, né? Então, é um desafio, por exemplo, de liderança, ele vai apresentar uma situação, um problema ali, onde o usuário precisa resolver a situação e vai aprender em cima da tomada de decisão. Então, dos objetivos que eu tinha, na verdade, na criação da plataforma, era propiciar para as pessoas que não têm a oportunidade para simular situações, né? Então, por exemplo, na liderança, mas eu estou num cargo que eu não tenho nenhuma função de liderança, não tenho, sabe, eu não sou subir de cargo, também não vou para liderança, tal, mas eu gosto de liderança, eu quero desenvolver. E aí você consegue fazer isso num ambiente simulado, onde você tome o controle de uma situação onde você precisa tomar as decisões ali e em cima da liderança. Então, esse um dos pontos, eu acho que um dos diferenciais da plataforma nesse sentido, de você, independente da sua posição atual, se você quer chegar lá na frente, no cargo de decisão, de diretoria, de algum cargo de gestão, por exemplo, você consegue ir treinando isso nesse ambiente que ele é controlado. Então, se você errar, não tem problema, você vai aprender com esse erro, ver onde você errou e ver os pontos que você precisa desenvolver melhor, aprender para você estar preparado, porque quando tiver a oportunidade, você vai conseguir falar, não, eu estou preparado, eu venho treinando, venho estudando e eu só preciso da oportunidade. Se vocês me derem a oportunidade, eu tenho certeza que eu vou desempenhar bem e eu estou preparado. Então, esse é um ponto Exatamente. que eu acho que é o que a gente quer, na verdade, tanto a plataforma quanto a Start nesse sentido, trazer essa confiança, trazer essa essas ferramentas que possibilitem esse desenvolvimento e esse alcance dos objetivos das pessoas, né? Sim, você falou algo aí que é bem importante, né? O principal interessado precisa ser a pessoa, obviamente, né? Esse trabalho de treinar, né? De impulsionar, de estimular, ele é a partir, obviamente, de um passo. Nem que seja o primeiro passo, um espaçozinho que a pessoa der, né? Que ela demonstre que ela queire, aí sim, aí entra o meu trabalho, aí entra o nosso trabalho, né? Porque, obviamente, não tem como forçar, ninguém força ninguém a nada, ninguém obriga ninguém a nada, né? Mas uma palavra liberada, né? É uma atitude nossa, né? Um olhar nosso em relação a uma palavra, muitas das vezes é ali que a pessoa transiciona, né? É ali que a pessoa realmente essa palavra me trouxe uma reflexão e realmente faz sentido. E ali ela toma a decisão de transicionar a mentalidade, né? De realmente abrir espaço para treinar todas essas habilidades dentro dela, treinar mesmo essa parte do desenvolvimento dentro dela. Mas, obviamente, precisa ter, nem que seja um grão de mostarda, assim, um grão de mostarda, que é bem pequenininho mesmo, mas é necessário. Ah, mas é pouco, não importa, vem com o que você tem. No caminho nós vamos trabalhar, né? Mas o importante é que você entenda, né? Que você, tipo, não, realmente preciso, venha e aí nós ajudamos, né? Nós seguramos nas mãos, vamos lá, ó, o caminho é esse, vamos no passo a passo, porque muitas das vezes é um processo, né? É treinar pessoas, né? Treinar habilidades, desenvolver é um processo, não é do dia para a noite, né? Ninguém se torna melhor do dia para a noite. Ai, hoje eu acordei me sentindo melhor, me sentindo totalmente diferente. Pode até acontecer, mas a gente sabe que para esse desenvolvimento ocorrer, né, de forma evolutiva, é um processo. Então, todos os dias, é como se fosse uma plantinha. Eu rego, eu cuido dessa plantinha todos os dias. Então, todos os dias eu vou lá e treino um pouquinho, desenvolvo um pouquinho, mudo os meus hábitos, né? Decido mudar hábitos, decido mudar paradigmas. A gente está chegando agora na parte final do podcast, desse episódio. Queria saber, André, se você tem alguma mensagem final
e também gostaria que você deixasse suas redes profissionais para as pessoas acompanharem seu trabalho e também seguirem Sim, você e seus conteúdos. sim, tenho sim um recadinho, né? Um lema de vida para todos vocês. Sejam protagonistas da própria história, né? É algo que eu levo para minha vida, né? É algo que eu aplico diariamente na minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu aplico isso na minha vida, né? Eu tive o entendimento, busquei o entendimento do que significa você realmente fazer a sua própria história. Eu costumo dizer também para os meus mentorados, para aqueles que buscam, né, os serviços lá dentro do Start, que se as oportunidades não chegarem até vocês, faça-as acontecer. Então, não espere que a vida seja fácil, que tudo caia do céu, porque não cai do céu, muita coisa que cai do céu é a chuva. Então, se as oportunidades não chegarem até vocês, façam-as acontecer. Se reinventem, busquem mesmo fazer cursos, busquem se aperfeiçoar, se aprimorar, busquem as oportunidades de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir uma oportunidade, vocês vão conseguir avanço, vão conseguir evolução, vão se tornar pessoas melhores depois desse entendimento. Então, buscam fazer a própria história de vocês. Não esperem que o gestor veja vocês e que dê uma oportunidade para vocês, ainda que ele possa ver e dar uma oportunidade. Sim, isso acontece muito. Mas não espere sentado que o diretor da empresa tal me veja, desculpe o talento que eu sou e me dê uma promoção. Não. Não é sobre alguém te ver e te dar uma oportunidade. É sobre você se conhecer, buscar o autoconhecimento, buscar autoconfiança, buscar essa identidade assertiva, saber de fato quem você é, para que você veio e faça acontecer. É simples assim. E se tiverem dificuldade, eu estou aqui para isso, exatamente para isso. O Start está aqui para isso, para ajudar vocês a encontrarem esse passo a passo. Como fazer tudo isso, Andréia? Você falar porque você já vive, é fácil para você. Foi uma brincadeira, até que eu fiz aqui, simples assim. Nós sabemos que não é fácil, né? Nós sabemos que existem sim barreiras, existem sim obstáculos para esse entendimento muitas das vezes acontecer. Não é da noite para o dia, mas é possível. É isso que eu quero dizer aqui. É possível. Quero alertar vocês que é possível sim uma evolução, é possível sim eu conseguir uma transição de carreira, é possível sim eu potencializar as minhas habilidades, os meus talentos, é possível se tornar alguém melhor, é possível conquistar os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos, é possível. Não existe impossível, a não ser que você não queira. E aí quero deixar aqui, né, os contatos do Start da minha empresa para vocês irem lá, acessarem. O telefone é 21 988 46 23 66 e tem um e-mail também que vocês podem pedir algum serviço, né? Que é o startgestão82@outlook.com.br. É isso. Perfeito, Foi um grande perfeito. prazer, estou muito feliz, estou imensamente feliz. Eu amo tudo isso daqui, eu amo pessoas, sou extremamente apaixonada por vidas, por pessoas, e isso aqui para mim é a minha realização. É a minha realização, onde eu me sinto assim, como se eu estivesse numa casa de praia. Não, Eu amo. isso dá para ver, porque eu, assim, não tinha pessoa melhor para apresentar aí esse podcast, porque realmente a forma que você se expressa e tudo que você coloca nas suas palavras, isso passa para as pessoas. E tenho certeza que já Obrigada. impactou várias pessoas que ouviram e assistiram esse podcast. Então, queria de novo agradecer você por sempre ter apoiado o nosso trabalho aqui na plataforma Amplitude e a estar com a gente nesse mais novo projeto agora, que é esse podcast. E eu tenho certeza que já é um projeto assertivo, porque a gente Amém. tem isso e a gente está colocando nossa energia, a nossa vontade para levar o máximo de conhecimento para as pessoas. Então, queria de novo agradecer você e desejar boa sorte nos próximos episódios com os nossos Muito convidados. Tem muita obrigada. coisa boa. A gente quer trazer
muitas pessoas aí especialistas na área e que, né, merecem ser ouvidas e merecem ser reconhecidas. Eu acho que é um papel também nosso nesse sentido, a gente quer fazer isso no podcast. Então, só agradecer e para quem está ouvindo, acompanhar. A gente quer a cada 15 dias fazer o lançamento de novos episódios. Então, fique ligado nas nossas redes, né, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, para acompanhar, porque assim que tiver os novos episódios, os teasers, a gente vai soltar tudo por lá, para vocês ficarem atentos e acompanharem esse projeto. Então, eu agradeço a todos. Um abraço. Obrigada.